A gente começa falando da cantora Preta Gil, que passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino ontem, quarta-feira. O câncer da Preta foi descoberto no começo deste ano. No início dessa semana, a cantora havia compartilhado que passou por diversos exames preparatórios. O Samuel Aguiar, que é médico oncologista, especialista líder do Centro de Referência de Tumores Coloretais do AC Camargo, está aqui para a gente para falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Doutor, a cirurgia da Preta durou mais de 13 horas, segundo os familiares dela, né? As cirurgias de retirada de tumor costumam ser assim tão longas, depende de quais fatores? Então, Marcela, eu não consigo comentar exatamente o caso da Preta, porque eu não faço parte do tratamento dela, mas vamos comentar o tratamento do câncer de reto, como um todo. E as cirurgias podem sim ser bastante complexas, né, dependendo da situação. Então, é possível que uma cirurgia dure muitas horas, porque é uma cirurgia muito delicada, muito cuidadosa. Existe uma tentativa sempre de fazer essa cirurgia por alguma técnica chamada de minimamente invasiva, o que traz melhores consequências pós-operatórias, uma melhor recuperação pós-operatória, mas são técnicas que são um pouco mais demoradas mesmo. Então, talvez não seja de se surpreender que a cirurgia dela tenha durado esse tempo. Elas podem durar um tempo longo, sim, né? Principalmente em relação à técnica que foi utilizada. Doutor, e quais que são os fatores de risco para se desenvolver um câncer de intestino? Há algumas atitudes que a gente pode tomar para prevenir? Por exemplo, quando que a gente tem que começar a fazer exames que detectam ou que podem detectar esse tipo de câncer? Excelente, Marcela. A gente tem que dividir em duas grandes estratégias. Câncer de intestino é um tipo de tumor, é uma doença ambiental, principalmente. Ela pode ser genética hereditária, mas é raro. Predominantemente uma doença ambiental, uma doença de exposição a fatores de risco. Então, nesse sentido, a primeira estratégia que a gente tenta usar, como num contexto de saúde pública, é combater esses fatores de risco. Esses fatores de risco, eles são até bem conhecidos, o problema é que eles não são, que eles são muitos, são variados. Hábitos de vida envolvem principalmente hábitos de dieta, hábitos de atividade física. Então, dietas que a gente chama hoje de dieta ocidentalizada, né? Que é uma dieta muito rica em produtos ultraprocessados, principalmente os de origem animal, né? Os embutidos, o excesso no consumo desses alimentos está claramente associado ao aumento de risco de câncer coloretal hoje. Então, não que esses alimentos sejam proibidos, mas eles devem ser realmente evitados e não devem fazer parte da nossa dieta habitual, principalmente em crianças e adolescentes. Por outro lado, as dietas ricas em fibras, principalmente as naturais, frutas, verduras, grãos, elas combatem o câncer coloretal, elas são fatores de proteção, né? Então, no que se refere à dieta, essa prevenção que a gente chama de primária, seria isso, você balancear um consumo bastante liberal de frutas, verduras e fibras, evitar ultraprocessados e principalmente evitar as carnes embutidas, né? Que vem salame, chouriço, linguiça, etc. Outro fator importante do ponto de vista comportamental é a atividade física. Isso é cada vez mais claro hoje em dia. Provavelmente por um mecanismo de equilíbrio metabólico, que inclui também a dieta, mas que a gente vê cada vez um papel mais importante da atividade física regular. Tanto no que se refere à prevenção, como no que se refere à diminuição de risco da doença voltar depois de tratada. Então, a atividade física regular tem esse poder também de prevenção e até de aumentar a eficiência de tratamento. E fatores hoje muito claros, por exemplo, cigarro, a gente não está mais falando como a carne, que vamos moderar a carne embutida. Não, cigarro não existe moderação, né? É não fumar mesmo, e evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, né? Lembrando também, eu tinha esquecido na parte alimentar, que são os açucarados. Hoje em dia está muito claro também que os alimentos açucarados, de açúcar adicionado, eles aumentam o risco de câncer coloretal também.
Então, no que se refere à prevenção primária da doença, combater fatores de risco, resumidamente é isso. A outra estratégia é você tentar diagnosticar precocemente. Acho que foi a segunda pergunta que você fez, né? Que a pessoa tem O que câncer, fazer esses exames, né? Ou só se ela tiver algum caso na família tem que fazer antes, ou qual que é a idade mais adequada no geral? olha, infelizmente, câncer coloretal é uma doença tão incidente, tão frequente na nossa sociedade hoje, que a gente não tem mais esses grupos de seleção para fazer exames. O ideal é que você faça exames antes mesmo que a doença cause sintomas, porque é uma doença curável nos estádios iniciais e até nos intermediários, algumas vezes até nos avançados, mas é uma doença curável. Então, todo o esforço deve ser no sentido do diagnóstico mais precoce possível, e a gente consegue fazer diagnóstico precoce na fase que a doença não traz sintoma nenhum. Esse é o momento ideal para você fazer exames. O exame ideal é o exame de colonoscopia, a gente pode até falar mais sobre esse exame depois, e a idade de início é aos 45 anos de idade, independente de você ter sintomas ou não. Independente de ter caso na família ou não, é claro que existem algumas situações em que a gente vê tantos casos naquela família que merece uma recomendação adicional para antecipar. Mas a gente tem que partir de base que, para a população em geral, a idade correta e ideal para se começar a fazer o rastreamento, a busca de casos precoces, é aos 45 anos de idade pelo exame da colonoscopia. E é um exame, né, doutor, bem chatinho, né? Assim, claro, tem que fazer porque tem que diagnosticar esse tipo de doença, mas as pessoas resistem a fazer esse exame. Esse é a grande barreira da colonoscopia no que se refere à saúde pública, né? É um exame, não é um exame perigoso, mas é um exame que acaba sendo invasivo, precisa de uma anestesia geral, é uma sedação, mas acaba sendo quase que uma anestesia geral, que é um exame que não dá para fazer sem a sedação, porque ele pode ser doloroso. E, principalmente, ele exige um preparo do intestino. O intestino tem que estar absolutamente limpo para fazer o exame. Então, no dia anterior, você começa a fazer um preparo. Então, é uma barreira social, porque você acaba perdendo 2 dias. Para quem trabalha é difícil, né? O dia anterior do preparo e o dia de se fazer o exame. Então, essa é a grande barreira hoje para se implementar a colonoscopia em larga escala. A gente tem um substituto, que se chama pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é uma excelente estratégia quando a gente quer fazer um rastreamento, uma população muito grande, né? Milhares de pessoas, uma empresa, ou mesmo uma cidade ou um país. É um exame mais simples, ele não faz o diagnóstico, mas pelo menos o sangue oculto nas fezes seleciona as pessoas que têm mais urgência para fazer a colonoscopia. Ah, interessante. Mas aí as pessoas, se não tiverem nesse contexto que o senhor falou, de fazer exame em larga escala, pessoas comuns podem fazer esse exame antes para depois, se tiver algum indício, aí sim fazer a colonoscopia? Pode, é um exame muito simples, né? A pesquisa de sangue oculto nas fezes é um kitzinho, um exame de fezes, que vai pesquisar traços de sangue que não são visíveis ao olho nu, né? O importante é, sangue visível ao olho nu significa colonoscopia direto, né? Significa investigar sintomas. Então, a gente tem que separar o que é rastreamento populacional, que significa você fazer exames em pessoas que não têm sintoma nenhum, e diferenciar do que, olha, eu tive meu intestino funcionava muito bem, e agora, de repente, de uma hora para outra, bagunçou. Eu comecei a perceber sangue nas fezes, comecei a sentir cólicas, estou com anemia. Aí é outra história. Aí você tem que investigar diretamente os sintomas, aí é só a colonoscopia mesmo.